Boa noite, irmãos. Hoje, sábado, 8 de agosto, nós estamos aqui para a nossa devocional dessa noite. E hoje é véspera de Dia dos Pais, né? Amanhã, segundo domingo de agosto, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Pais. E esse Dia dos Pais, para mim, ele é especialmente triste, porque eu tenho pensado muito em muitas pessoas que perderam seus pais, muitos filhos que vão passar esse Dia dos Pais sem poder estar com os seus pais. E a gente sabe que isso acontece em diversas oportunidades, né? Muitas pessoas perdem os seus pais ao longo da vida, sofrem por isso. Ah, mas talvez nesses últimos dias, pela quantidade de pessoas que têm nos deixado e pela situação em que nós estamos vivendo, nós nos entristecemos, né, muito com essa situação de filhos perdendo seus pais. Então, também ao mesmo tempo a gente fica agradecido a Deus por ter poupado os nossos pais, porque os nossos pais ainda estão conosco, mas é uma situação muito difícil. E esse Dia dos Pais também ficou marcado por uma polêmica, né? Uma homenagem polêmica que foi feita aí por uma empresa aos pais e que muita gente discute, concorda, discorda, mas que nós, como cristãos, temos que ter uma postura bíblica e temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. E quando nós pensamos de acordo com a palavra de Deus, a gente percebe que a figura do pai, ela é muito importante, porque ela é construída em cima da figura de Deus, né? Deus se colocou como nosso pai. Ele se fez o nosso pai na história, na nossa história, na história da salvação. Então dizer que ou simplesmente banalizar a figura do pai ofende frontalmente a Deus. E nessa noite eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre isso, sobre como Deus se tornou o nosso pai, né? Como Deus deve ser o nosso referencial de pai, porque Ele tem todos os atributos necessários para que a relação entre pai e filho seja então perfeita. E eu quero ler com os irmãos lá na carta de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, os versículos de 18 a 21. 2 Coríntios 5, de 18 a 21. A palavra de Deus nos diz assim: E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Irmãos, Deus, como Pai, fez por nós a maior de todas as benesses, de todas as obras, que foi a obra da salvação e a obra da reconciliação. Deus criou o homem e Deus amou o homem como sua criatura, e Deus tinha então esperanças e queria um futuro para o homem, mas o homem pecou. E assim ele se afastou de Deus e extinguiu totalmente a possibilidade de se relacionar com Deus numa relação de filho e de pai, porque o pecado formou um muro, uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus, pelo muito amor com que Ele nos amou, um dia Ele resolveu fazer uma coisa impensável para um pai. Ele pegou o seu próprio filho, o seu filho legítimo, o seu filho unigênito, e ele então entregou o seu filho à morte, para que através da morte e do sacrifício de Cristo, todos nós pudéssemos ser adotados como filhos. E a Bíblia fala então que nós nos tornamos filhos por adoção, e hoje nós somos herdeiros com Cristo das promessas de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é o exemplo de Deus como Pai, aquele Pai que ama
tanto os filhos perdidos, desgarrados, aqueles que estão longe, né, que ele entrega o seu filho legítimo para que ele possa então reconciliar com ele todos os outros. Então, a obra da reconciliação que Deus fez conosco, ela é a maior das obras que nós podemos, o maior dos favores, né, que nós podemos receber de Deus. A doutrina da reconciliação, ela é então uma das mais gloriosas que nós temos dentro da fé cristã. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra a necessidade da reconciliação, porque nós pecamos, estávamos distantes de Deus. O autor da reconciliação, que é Deus nosso Pai, o agente da reconciliação, que é Cristo, que se sacrificou por nós, a base da reconciliação, que é o amor de Deus, e a oferta que Deus faz para cada um de nós, para que nós então nos reconciliemos com Ele. E é engraçado que o homem tem cada dia mais se afastado de Deus, sem perceber que com isso ele destrói a sua relação com Deus e a sua relação com os outros homens. E eu tenho certeza que muitas das relações destruídas entre pais e filhos só podem ser consertadas quando o homem se reconciliar com Deus, porque a nossa paz com Deus, ela vem antes da nossa paz com as outras pessoas. Se nós não temos paz com Deus, dificilmente nós conseguiremos viver em paz com as outras pessoas. Mas vamos pensar então sobre a nossa reconciliação com Deus. Em primeiro lugar, para reconciliar-nos com Ele, Deus não pôs a nossa dívida na nossa conta. E isso é uma coisa muito importante, porque nós não podíamos pagar aquilo que nós devíamos, nós não podemos pagar aquilo que nós devemos. Paulo escreve, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, está aí no versículo 19. Ou seja, Deus então se encarnou através de Jesus Cristo e trouxe a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele e não nos imputou aquilo que nos era devido. Ele desconsiderou a nossa dívida. A Bíblia diz lá em Romanos que todos nós pecamos e por isso todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós somos devedores. A nossa dívida com Deus, ela é impagável. Nós nunca poderíamos saldar essa dívida. Nós pecamos contra Deus por palavras, nós pecamos por obras, por omissão, nós pecamos por pensamento. O pecado atinge todas as áreas da nossa vida, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. O pecado suja o nosso corpo, suja a nossa alma, e o pecado é muito mal aos olhos de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode então contemplar o mal. Mas se Ele fosse pensar em nós com a sua justiça, Ele nos puniria, né? Porque a justiça de Deus exigiria dele que Ele nos punisse completamente pelo pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas então, se Deus lançasse em nossa conta a nossa dívida, que é imensa, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele não nos imputou as nossas transgressões, Ele não pôs isso na nossa conta, Ele então deixou de cobrar a nossa dívida, mas Ele só fez isso porque para nos reconciliar com Ele, Ele pôs a nossa dívida na conta de Jesus Cristo, seu Filho. E Paulo então diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus, que era santo e perfeito, Deus lançou sobre ele os nossos pecados. A Bíblia fala disso lá em Isaías 53, que ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Então, em vez de Deus lançar os nossos pecados sobre nós, ele lançou então sobre Jesus Cristo, seu Filho. E a Bíblia diz que Jesus então carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. O apóstolo João registra as últimas palavras de Jesus na cruz e Jesus então disse: está consumado, ou seja, está pago, está resolvido o problema do pecado. E Paulo também diz lá em Colossenses 2,14, num versículo muito bonito, que
Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças e nos era prejudicial. Ele removeu isso inteiramente, encravando essa dívida, esse escrito de dívida na cruz. Então a dívida não foi posta em nossa conta, ela foi transferida para a conta de Jesus. Ela foi completamente paga, não com ouro, não com prata, não com valores desse mundo, mas com o sacrifício de Jesus Cristo, com o sangue precioso do bendito Filho de Deus. E por último, para nos reconciliar com Ele, Deus pôs em nossa conta a plena justiça de Deus, seu Filho. E olha então que maravilhoso, Deus não nos imputou a nossa dívida, Ele pegou a nossa dívida, lançou sobre Jesus e pegou a justiça de Jesus, a justiça de Deus e lançou sobre nós. Ele trocou a nossa dívida pela justiça. E isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus. Paulo conclui esse texto dizendo: para que em Jesus nós fôssemos feitos então justiça de Deus. A reconciliação de Deus com os homens, ela é edificada sobre o fundamento da justificação. A justificação é um ato único e soberano de Deus, não é um processo, não tem grau. Nós fomos justificados, nós estamos justificados porque a nossa dívida foi cancelada. A justificação é mais do que o perdão. No perdão Deus nos perdoa os nossos pecados, mas na justificação todo o crédito da justiça de Deus é depositado em nossa conta. Além da nossa dívida ser cancelada, nós ainda recebemos a justiça de Deus. A penalidade que nós deveríamos receber, Jesus, que foi o nosso fiador, que foi o nosso representante, então sofreu por nós. E agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do pecado foi anulada através do sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Na vida e na morte de Jesus, a lei foi cabalmente cumprida. Nós que cremos que no Filho de Deus morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados. Nós que éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. E isso só foi possível porque Deus nos amou como amou Jesus Cristo. Deus nos amou como filhos e é por isso então que Ele providenciou a salvação, a reconciliação e a justificação nas nossas vidas. E agora, tendo então nos reconciliado com Ele, o desejo de Deus é que nós possamos viver na presença dEle, em comunhão com Ele. Ele então, como nosso Pai, nos ama, cuida de nós e está sempre presente. E isso então é uma bênção. É maravilhoso. Nesse Dia dos Pais, mais do que homenagear o seu pai, mais do que querer estar com ele, mais do que querer às vezes resolver os problemas que você tem ou tenha tido com o seu pai daqui da terra, preocupe-se em se achegar ao seu Pai Celestial. Preocupe-se em se apresentar diante de Deus e resolver os problemas que você tem com Ele. Preocupe-se em dizer: Senhor, eu aceito ser seu filho porque eu aceito a obra da salvação, a obra da reconciliação e a obra da justificação que o Senhor fez e que o Senhor quer fazer na minha vida. Esse dia é um dia para a gente pensar em Deus como nosso Pai, no amor que Deus demonstrou por nós, entregando Jesus Cristo na cruz. Esse é mais do que um dia para homenagearmos os nossos pais aqui. É um dia para adorarmos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama como filhos, Ele cuida de nós, escuta as nossas orações. Vamos continuar orando por todas aquelas pessoas que estão enfermas com Covid. Vamos agradecer por aquelas que se recuperaram, nós temos muitas bênçãos para contar. Mas vamos orar por aquelas que ainda estão enfermas. O Esmar, né, que ainda está lá naquele leito de hospital, com ele muitas outras pessoas. E vamos orar também por aqueles profissionais de saúde que têm estado então lutando contra essa enfermidade na linha de frente, a Diana, né, a irmã Elcia, a Zezé, a Taine, a irmã Débora. Vamos orar por cada uma dessas pessoas para que Deus tenha então misericórdia delas, esteja protegendo, livrando, né? Que o Senhor esteja então ajudando para que elas possam testemunhar do Senhor,
aonde elas estiverem. Também vamos pedir pela família da Cibele, pela Cibele, sua família tem pedido oração, pelo irmão Feliciano, sua família também tem pedido oração. Vamos orar pela nossa igreja, pelas famílias dos nossos irmãos, por aqueles que têm precisado de emprego, têm enfrentado dificuldades financeiras, né? Vamos orar também pelo pastor Marcos de Caldas Novas, que está grave no hospital com Covid, pelos nossos irmãos idosos, para que Deus tenha então misericórdia, pelos nossos amigos e irmãos não crentes, família da irmã Maria de Fátima. Ela tem sempre pedido pela sua família, não vamos nos esquecer do seu irmão, não vamos nos esquecer das suas filhas, do seu neto. Vamos orar para que Deus esteja então abençoando cada um. Vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, nós te exaltamos e nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, um dia o Senhor deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que então a nossa dívida pudesse ser cancelada. E hoje nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós temos, ó Deus, a oportunidade de ser acolhidos como filhos, ó Deus, de participar das promessas que o Senhor fez. E isso é maravilhoso, Senhor. Nós não temos como agradecer essa obra de salvação, de justificação, de reconciliação que foi feita então nas nossas vidas. Senhor Deus, nesse instante queremos te pedir por aquelas pessoas que ainda não experimentaram essa relação com o Senhor, essa relação de pai e de filho. Ó Deus, aquelas pessoas que não têm entendido a obra da salvação, a obra da redenção. Ó Deus, que nessa noite, que nesse Dia dos Pais, essas pessoas possam parar para pensar a respeito da importância da nossa relação com Deus. Ó Deus, e que elas possam então abrir os seus corações e os seus ouvidos para receber do Senhor a tua palavra e para aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abençoa, ó Deus, em especial as famílias da nossa igreja, os familiares dos nossos irmãos que ainda não são crentes, por quem, ó Deus, nós temos orado continuamente, como os familiares da irmã Maria de Fátima, seu irmão, ó Deus, suas filhas, seu neto. Ó Deus, abençoa também os familiares do irmão Tim, os familiares da irmã Helenita, por quem ela tem orado. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando nesses corações, fazendo uma obra de salvação. Os pais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, os nossos adolescentes também que ainda não são crentes. Te pedimos também, ó Deus, pelos esposos das nossas irmãs, que o Senhor esteja nos abençoando e abençoando essas vidas, trazendo a obra da salvação. Senhor, nesse instante também queremos te pedir de um modo muito especial que nesse Dia dos Pais, o Senhor abençoe aquelas famílias aonde o pai vai vir a estar faltando nesse dia. Famílias que perderam os seus pais, filhos que, ó Deus, passarão esse dia se lembrando de uma perda tão recente. Também esposas que perderam os seus maridos, mães que perderam os seus filhos. Ó Deus, tantas famílias enlutadas por causa dessa enfermidade. Tem misericórdia, ó Deus, da família da irmã Elcia. Tem misericórdia da família da irmã Rose. Tem misericórdia da família da irmã Elice, da Adriana, amiga da irmã Kellen. Tem misericórdia da família da irmã Kellen. Ó Deus, tem misericórdia dessas famílias lamentando as perdas que sofreram nesses dias. Ó Deus, nós te pedimos também pela família da Adriane, que faleceu. Ó Deus, que o Senhor esteja com essa família também. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, colocando a tua mão de poder sobre aqueles que estão enfermos com Covid, que precisam desesperadamente da cura, da tua graça e da tua misericórdia, como o pastor Marcos lá em Caldas Novas, ou esse Mar naquele hospital. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão adoecendo e que se desesperam com a situação, porque não sabem, ó Deus, o futuro que estarão enfrentando. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o Senhor pode todas as coisas e que não existe nada que seja muito grande para o Senhor. Então traz a cura para cada uma dessas pessoas, faz a tua vontade na vida delas. Ó Deus, nesse instante também queremos te pedir, ó Deus, por aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, que têm enfrentado dias difíceis, também com outras enfermidades, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa a família do irmão Feliciano, ó Deus, abençoa ele, a sua saúde, os problemas que ele tem enfrentado com seu filho. Abençoa a família da Cibele,
Abençoa a família da dona Iracene, ó Deus, também. Ó Deus, esteja com cada uma dessas famílias, as famílias da nossa igreja. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos idosos, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando dessa enfermidade. Ó Deus, também queremos te pedir nessa noite, ó Deus, de uma maneira bastante especial pela nossa igreja, que o Senhor venha trazer sustento espiritual, sustento material, não só para a nossa igreja, mas, ó Deus, para todas as igrejas sobre a face da terra. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, que o Senhor esteja abençoando a obra de missões. Senhor, e também queremos te suplicar as tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, aquelas pessoas que têm enfrentado, ó Deus, a essa enfermidade todos os dias no seu trabalho. Dá a eles, ó Deus, estrutura emocional e saúde para continuarem lutando, ó Deus, e ajudando outras pessoas e testemunhando do Senhor. Nós também te pedimos em especial, ó Deus, pela Zezé, pela Taine, pela Débora, pela Diana, por a irmã Elcia, por todos os profissionais de saúde que têm trabalhado nessa pandemia. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor esteja conosco, porque nós precisamos do teu auxílio, da tua graça e da tua misericórdia. Nós te suplicamos as tuas bênçãos, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós como nosso Pai e tenha misericórdia de nós, e compadece das nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, cuida de nós nas nossas necessidades. Nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado nesses dias tão difíceis, e pedimos, ó Deus, continua conosco, ser a nossa sombra, ó Deus, ser a nossa mão direita, ó Deus, nos ajuda, nos auxilia, ó Deus, esteja conosco em todos os momentos. Nós clamamos pela tua graça, no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe você. E eu quero também deixar um convite especial com você. Amanhã às 10 da manhã, nós vamos estar transmitindo nos nossos canais do YouTube e do Facebook a cantata ao Filho Pródigo em homenagem ao Dia dos Pais. Então não deixe de assistir, de participar conosco. Às 19 horas, nosso culto presencial, que também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Cultue a Deus conosco, adore a Deus, que o Senhor continue então nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me envolveu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu.
que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele